continuidade àquilo que Deus começou a fazer aqui, pastora. Quando a pastora deu um testemunho aqui da música do Lázaro, que ela ouviu e que Deus a fortaleceu, imediatamente o Espírito Santo me lembrou de uma vez que eu passei por uma coisa semelhante ao que ela passou, e eu ouvi essa música, Deus me fortaleceu. Quando eu ouvi ela falando isso, eu já, o Espírito está falando. A Bíblia diz: quem tem ouvido, o que o Espírito diz à igreja. E aí eu já atinei minhas antenas de vinil. E aí de repente a irmã chega aqui. Como é que é o nome da irmã? Como é que é o nome? Renata? De repente a irmã Renata, profeta do Deus vivo, missionária, ganhadora de alma nessa terra, sendo usada por Deus, chega aqui, pastora, e começa a desenrolar um rolo santo, que vai desembocar esse rolo santo junto com a oração da pastora, a visão que ela teve. E aí de repente o Senhor me fez entender o que é que Ele trocou a mensagem dessa noite. Preparei uma mensagem toda pentecostal, mas o Espírito Santo veio falando comigo desde segunda-feira: não é isso que eu quero que você leve à igreja. E eu, mas não, Senhor, eu quero levar esta palavra. O Senhor, não, eu quero que você leve esta palavra aqui. E aí o Senhor, eu sempre preparo, deixo preparado 3 mensagens: a do Pai, do Filho e do Espírito. Quando eles fecham, bate a marreta, é essa e é essa. E aí eu falei: Senhor, então eu quero a confirmação da palavra. E aí mais uma vez que eu esqueci, Renata. E aí a irmã Renata, profeta do Deus vivo, vem aqui e desenrola um rolo santo sobre a família, sobre algo que Deus colocou no coração dela, e entra na confirmação daquilo que Deus disse para mim, que eu todo incrédulo não estava acreditando, estava achando que era coisa da minha cabeça, porque eu queria trazer uma outra mensagem, e o Espírito Santo me incomodando, dizendo: não, você vai levar esta mensagem. E quando a profeta de Deus desenrolou o rolo santo aqui, o Espírito Santo falou comigo assim: e aí, você quer mais uma prova aí? Eu falei: não, Senhor, isso basta. Quantos acreditam em revelação de Deus? Pergunta ao seu irmão: você acredita em revelação? Revelação de Deus. Isso tudo que houve aqui foi uma revelação de Deus. Eu fico feliz, porque quando isso acontece, é sinal de que Deus está neste lugar. Triste é quando eu faço tudo como eu quero, da forma que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, e ninguém tem nada a ver com isso. Isso é terrível. Isso é péssimo. Isso é horroroso. Mas quando o Espírito Santo está falando, é porque Ele quer transformar vidas. É porque Ele quer sacudir o lar. Fala com seu irmão: Senhor, Deus vai nos sacudir nesta noite. Deus vai nos sacudir nesta noite. Vamos embora para a revelação de Deus? Abre comigo, Apocalipse. Olha o mistério aí. Apocalipse capítulo 20. Precisamos ser ligeiros para entregarmos toda a palavra de Deus. Pode ficar assentado, porque nós vamos ler 2 textos. Primeiro Apocalipse 20, depois nós vamos abrir em Lucas capítulo 16. Fala para o seu irmão: você está no culto da família. Aqui só tem família. Fala para o seu irmão: não tem inimigo aqui. Aqui é família. Já manda um recado aí para quem gosta de confusão, né? Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante. Depois você pode já deixar aberto já, e nós vamos ler Lucas capítulo 16. Apocalipse capítulo 20, depois nós vamos para Lucas 16. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 20. Amém. Todos encontraram Apocalipse capítulo 20? Amém. Vamos lá para o mistério de Deus. Eu vou ler explicando para ganharmos tempo. Apocalipse capítulo 20, o versículo 11 em diante.
Então eu vou ler e vou fazer uma pausa e vou explicar rapidamente. O título é O Juízo Final. Continua, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Eu vou repetir. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado, meu Deus, segura no banco aí. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Deixa aberto aí, em Lucas, capítulo 16. Preste atenção aqui, meu santo. Este texto ao qual nós acabamos de ler, o título já por si já se explica muito do texto. O juízo final. O juízo final é o ponto final. É quando vai acabar a história. É quando acaba o livro. É quando fechamos o livro. É quando acaba tudo. É quando não tem mais jeito. É quando se esgotou todas as possibilidades de chegar em algum lugar. É quando não há mais força. É quando não há mais resistência. É quando acaba tudo. O juízo final. E aí o profeta João vem dizendo: eu vi descendo o trono. Eu vi um grande trono branco. E eu vi anjos. E eu vi aquele que se assenta nele, que é o Todo-Poderoso. E aquele que está sentado começa a julgar. Ele começa a julgar. E aí ele vai julgando todos, os grandes e os pequenos, os pobres e os ricos, os mais ou menos, os mais pobrinhos, os mais riquinhos. João disse que ele viu o Deus Todo-Poderoso julgando a todos. Diga para o seu irmão: o dia do grande julgamento. Existe o dia do grande julgamento. João está dizendo que haverá o dia do grande julgamento, quando as pessoas vão ser julgadas. E ele diz como é que vai ser esse julgamento. Ele disse que ele viu um monte de livros sendo abertos. E abriu-se livros, e mais livros, e mais livros. E nesses livros estavam escritas todas as coisas que as pessoas fizeram aqui enquanto em vida aqui na terra. Não vai dar para falarmos acerca disso. Mas o que eu gostaria que você entendesse é que a Bíblia nos mostra que existe pelo menos 7 livros. Pelo menos 7 livros estão registrados na Bíblia que existe. Eu vou só ler o nome dos 7 para você ter uma ideia. Um dos livros que existe na Bíblia é o livro das obras, Apocalipse 22:12. Não precisa de abrir, só preste atenção. Livro das obras. Obras. Tudo aquilo que a pessoa fez, tudo aquilo que a pessoa praticou. Obras. Tudo que ela construiu. Todo início de ano que ela pegou um carro da igreja, pastora, e se ela levou até o final, está escrito. Se ela levou até na metade, está escrito. Se ela gastou 2 meses, está escrito. Se é igual um que bateu o recorde na nossa igreja, que pegou um carro num dia e entregou no outro, está escrito também.
O livro das obras. Outro livro que está escrito é o livro do corpo. O livro do corpo vai surpreender muita gente. Livro do corpo. Você cuida da sua saúde? Você cuida da saúde da sua esposa? Você cuida da saúde dos seus filhos? Meu Deus! Ou é cada um por si? Come da forma que quiser, bebe o que quer beber, é um beberrão, um comilão, é um inveterado. O livro do corpo. Você esqueceu que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Você esqueceu que ele é templo do Espírito Santo? E a Bíblia diz que aquele que danificar o corpo, que é templo do Espírito Santo, esse vai se ver com Deus? Quer dizer que eu como qualquer hora, deixa as doenças vir, não estou nem aí. Um dia Deus vai pedir conta. O dia do juízo vai chegar. O dia do juízo vai chegar. Vamos continuar aqui que eu tenho que correr. Existe também o livro das lágrimas. Livro das lágrimas. Marido que gosta de fazer isso, quando eu chorar, tá aflito. Ai, Jesus! Ai, esposa desenfreada, que faz o marido chorar, perdendo noites de sono. Jesus, eu vou rir. Eu vou rir, Jesus. É cômico. Filho que gosta, mas não vai chorar. Vai passar a noite em clara. Ah, eu fiquei arrepiado. Não é a mensagem. Vai passar a noite em clara, preocupado. Onde está esse fedeiro? Essa menina aqui, a gente não sabe o que está de pé, ela ou o muro, e o rapaz. O que está acontecendo? As pessoas passam, não, porque ele é um muro, aí de repente o muro está mexendo, não é? Ela está presa no muro com ele. Me diz o que é isso? Livro do corpo, livro das lágrimas, né? Já são do corpo, das lágrimas. Eu não quero perder nisso porque isso leva muito tempo. Vamos lá. Outro livro. O livro do memorial. Deus tem um livro de cabeceira de cama. Deus não dorme, diz a Bíblia, mas memorial é para lembrar. Os reis usavam o livro do memorial para lerem antes de dormir, para saber o que eles iam fazer no outro dia. E aí o que acontece? Todo dia Deus pega esse livro para ler. Todo dia ele dá uma olhadinha. E aí ele vê o que é que está a sua vida. Todo dia Deus dá uma sondada na sua vida. Todo dia Deus dá uma olhadinha lá no seu coração, onde o pastor não vê, onde a pastora não vê. Lá onde é que você maquina aquelas coisas. Aquelas coisas, sabe? Que se a gente falar aqui, todo mundo fica com vergonha. Lá no coração, no interior, lá dentro, lá no profundo. Livro do memorial. Outro livro é o livro da aliança. Livro da aliança. Tem crente que tem mais amizade com o ímpio. Se nem de continuar, né, irmão? Está tão fácil entender isso, né? Tem mais aliança com os ímpios do que com os irmãos, né? Tem mais aliança com a outra tribo profeta do que aliança com a tribo aqui. Eu gosto mais da outra igreja. Eu fui visitando todo dia, mas tudo tão bonitinho. Deus te plantou aqui. Aí você quer fazer aliança com lá. Peraí, vai ficar com a mente dividida. Não tem como servir a dois senhores. Se Deus te plantou aqui, é aqui que Ele quer que você vire uma flor linda como essa. Glória a Deus! Se foi aqui que Deus te chamou, se foi aqui que Deus te salvou, é porque aqui Ele quer que você deposite, irmão, toda a sua energia para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Vamos lá, sexto livro. O livro da vida. Versículo 15 fala do livro da vida. Somente aqueles que foram achados escritos no livro da vida é que foram para o céu. Pergunta ao seu irmão, seu nome está lá no livro da vida? Está lá no livro da vida? O negócio ficou sério, olha o silêncio. Calma, que a cana está apenas no início. O negócio vai ficar mais sério ainda do que parece. Fiz essa ressalva para nós entendermos que existe o céu e que existe o inferno. E nós aqui escolhemos para onde nós queremos ir.
Aquilo que nós fazemos no dia a dia é que vai determinar para onde nós iremos. Tudo que fazemos está escrito, está registrado nos livros de Deus. Se nós decidimos hoje mudar o curso da nossa vida, Deus decide mudar o rumo da nossa história. Se decidimos hoje ficar do jeito que aqui chegamos, hoje ficamos do jeito que aqui chegamos. Alguém outro dia disse, mas por que Deus não força a gente a fazer aquilo que é certo para não precisar da gente pecar? Aí eu falei uma coisa, mas seria muito fácil. Aí você faz tudo errado lá fora e depois você vira para Deus e fala, Deus, me joga dentro da igreja agora. Aí Deus te jogava dentro da igreja. Não, não é assim. Não é assim. Deus deixa a gente escolher. Essa é a coisa gostosa da Bíblia. Eu escolho se eu quero servir a Deus ou não. Eu escolho se eu quero fazer a coisa certa ou não. Eu escolho. Aí eu aprendo um monte de coisa com isso, de que eu escolho. O cara trai a mulher e fala que eu não era feliz em casa. Você pode ser o homem mais infeliz dentro de casa, que você só vai trair ela se você quiser. Ou você acha que o diabo vai pegar na sua mão e vai falar assim, vai, trai a sua mulher, vai, trai o seu marido, e aí vai você. Aí eu estou indo, porque o diabo está me levando. Aí está ali o namorado e a namorada dentro do carro. Aí ele vê a placa do motel. Ai meu Deus, o diabo está virando um volante. Ai meu Deus. Aí está lá as duas irmãs conversando quando termina o culto. Na hora que saiu todo mundo de perto. Não, mas você viu aquele negócio? Não é o diabo que está falando, não pode ser. O diabo está falando pela boca dela? Ah, quer dizer, o diabo agora usa a pessoa até sem ele querer, sem a vontade dele. E aí a pessoa abre a boca e começa a falar mal da outra e é o diabo. Irmão, tem gente que se chegar aí pro inferno vai tomar um couro dobrado, porque falou que era culpa do cão, e o cão vai falar, eu estava na casa da sua vizinha, naquela hora. Aqui, você falou que a culpa era minha, porque você foi em casa vendo futebol, na quarta-feira, o cão você vai tomar a sua dobrada, sem vergonha. Porque eu estava culpado tentando destruir a vida dos crentes da igreja, e eu saí em casa falando que a culpa era minha, que eu estava te segurando lá. O negócio vai ficar estreito, vai ficar estreito, o negócio vai ficar estreito. É nós que escolhemos. Agora que nós entendemos que é nós que escolhemos para onde nós vamos, Lucas 16, vamos lá. O que parecia estreito ficou mais estreito ainda. Vamos entrar agora dentro do sermão dessa noite. Culto da família. O primeiro versículo é o versículo 28. Depois nós voltamos para o 19. Versículo 28. Lucas capítulo 16, verso 28. Lucas capítulo 16, verso 28. Olha o que está dizendo. Todos encontrados, se alguém tiver Bíblia, pelo amor de Deus, encosta do lado de um crente aí, que você tem que ler isso aqui, para você não achar que é coisa da minha cabeça. Vamos lá, senta do lado de um crente aí. Lucas 16, verso 28. Está dizendo assim: pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Eu vou repetir, Lucas capítulo 16, verso 28. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Preste atenção aqui, meu santo, antes da gente ir para o versículo 19. Pois tenho 5 irmãos. Eu não quero que eles passem por aquilo que eu estou passando. Eu não quero que eles vivam aquilo que eu estou vivendo. Eu não quero que eles sintam aquilo que eu estou sentindo. Eu não quero que eles experimentem aquilo que eu estou experimentando aqui. É isso que ele está dizendo. Porque eu tenho família. Diga para o seu irmão, é culto da família. Eu tenho 5 irmãos. Você está do lado de um familiar seu aí? Todo mundo que tiver um familiar agora é necessário que você sente do lado dele.
Se estiver espalhado, arruma um jeito de se assentar, de ficar próximo do lado do seu familiar. Porque essa palavra é para a família. Porque você tem que acompanhar comigo, com o seu irmão do lado. Glória a Deus. Porque se o seu irmão estiver indo para o lado errado, hoje é dia de mudar de lado. E você vai ser o carro-chefe, o condutor de Deus, para que ele venha a vir para o lado certo. Achou aí? Isso. Vamos lá, verso 19. Versículo 19. Olha o que ele está dizendo, todos acompanham comigo. Olha, havia um homem rico. Olha para mim. Havia. Não está dizendo. E eis que começou a contar uma história. Eis que alguém disse para alguém. Eis que alguém foi em algum lugar. Não. Jesus está dizendo. Havia. O que isso significa? História verídica. História real. Algo verdadeiro. Não é conto. Um conto é um conto que muitos aumentam, ponto. Agora, uma história não se aumenta, ponto. É história, é verídico, aconteceu. Vamos lá para o texto. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Preste atenção aqui. Poderoso, rico, tinha tudo na vida, não lhe faltava nada. Não lhe faltava nada. Tinha do bom e do melhor, ou tinha o suficiente para viver bem. Porque rico não é só aquele que tem muito dinheiro, não. Rico é aquele que vive sem necessidade. Rico é aquele que consegue viver bem com aquilo que tem. Rico é aquele que é feliz com carro ou com bicicleta, ou a pé, ou de ônibus igual eu, não importa. Feliz é aquele que vive bem com aquilo que tem. Deu para entender? Soou até bonito, eu vou repetir. Feliz é aquele que vive bem com aquilo que tem. Viva bem com aquilo que você tem em sua família. Viva bem com aquilo que você tem em sua namorada. Viva bem com aquilo que você tem em sua igreja. Viva bem com aquilo que você tem com os seus pastores. Viva bem. Esse rico tinha do bom e do melhor. Vivia regaladamente, esplêndido. Verso 20, vamos lá, olha. Havia também, caso verídico, um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele homem. Esse mendigo Lázaro desejava alimentar-se com as migalhas que caem da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras, chagas. Meu Deus, olha para cá. Os cães lambiam as feridas da perna daquele homem, do corpo dele. Ele vivia na porta daquele homem rico pedindo uma esmola. Aquele homem que tinha de tudo passava e nunca olhava para baixo, nunca olhava para o chão, nunca olhava para o necessitado. Tem gente que é assim, né, meu pastor? Enquanto está bem, está nem aí para os outros, né? Quando está bem, o time dele está ganhando, o vento está soprando a favor dele, o culto é só no domingo e olha lá, e aí não está nem aí para aquele irmãozinho que está precisando de uma ajuda. Mano, não é essa a pregação hoje, não é isso. Vamos lá, eu fico saindo do caminho aqui, não pode não. Verso 21. Desejava alimentar-se com as migalhas que caem da mesa do rico, os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Irmãos, ele desejava. Esse texto é tão triste que ele desejava e o rico não deixava cair nada. Diz que ele desejava, não diz que ele comia. Diz que ele tinha vontade
Continua, verso 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Morreu o mendigo chamado Lázaro. Morreu o rico que nem nome tinha. Toma essa, capeta. Ele era tão miserável que o escritor não quis nem pôr o nome dele, para você ter uma ideia. O mendigo que o cão lambia as feridas do corpo dele tinha nome, se chamava Lázaro. Que lindo! A Bíblia diz que Deus nos conhece pelo nosso nome. Glória a Deus. Por maior que seja a nossa aflição, eu e você continuamos tendo um nome diante de Deus. Agora, aqueles que não confiam, não acreditam em Deus, nem nome eles têm para Deus. Quando chega lá no seu mercado, ó, aquele fulano de tal lá, ó, da rua tal, que não tem nem nome, está assim assado. Aí Deus diz: meu negócio é com aqueles que têm nome. Cadê o João? Cadê a Maria? Cadê o Pedro? Cadê o Patinho? Cadê o José? Porque o meu negócio é com eles. São eles que eu vou abençoá-los nesta noite. O meu negócio é com eles. Vamos lá. Sai da pregação aqui. O pastor pentecostal é uma tristeza. Ele não consegue ficar calmo. O sangue dele fica fervendo assim, ó. E aí, sério, não é mentira não. Porque você fica com toda vontade de anunciar a palavra de Deus, que o negócio é. E bom que é assim, irmão. Porque quando para com isso, quando já sobe no culto de qualquer jeito, quando já faz de qualquer jeito, quando já canta de qualquer jeito, até uma coisa de qualquer jeito, não tem horrível. É horrível. Continuando, morrem os dois. Morreu os dois. A Bíblia diz que morreu Lázaro e ele foi levado para paraíso. Paraíso. Levado para paraíso. O céu vai entrar daqui a pouco. E morreu o rico. Vamos continuar o texto. Verso 23. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Hades, uma palavra hebraica, em grego, que significa lugar onde vão os mortos. Morreu os dois. Eles foram para o lugar onde vão os mortos. O lugar onde vão os mortos aqui, existiu uma separação. E nós vamos entender que existiu uma separação por esse versículo. Vamos ler de novo, ó. E no Hades, ergueu os olhos. Então, ele conseguiu olhar para cima. Ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Ele viu ao longe. Ou seja, ele estava em tormentos na parte dele, que se considera inferno. E aonde o mendigo estava, Lázaro, ele foi para o seio de Abraão, paraíso. E lá no seio de Abraão, no paraíso, Lázaro estava em paz. O rico estava em tormento no inferno. E aí ele ergue os olhos. Irmãos, ele passava na porta da casa dele todo dia, porque era a casa dele. E ele nunca olhou para baixo, nunca viu o mendigo lá, nunca deu nada para o mendigo, não deixava ele comer nem as migalhas que caía da mesa. E aí o que aconteceu? Agora morreu. E aí quando ele olha ao longe, ele vê, presta atenção. Quando ele olha ao longe, ele vê quem? Vê o Lázaro no seio de Abraão. E aí ele faz um pedido. Qual é o pedido que ele faz? Olha aí, viu ao longe lá no seu seio, verso 24. E clamando disse a Abraão: espera aí. E clamando, sabe o que é clamor? Clamor é oração. Não entendi, pastor? Eu vou explicar, mas preste atenção aqui. E clamando, eu aprendi. Existe a última oração, que é a oração no inferno. Deus
me deu o tema da mensagem dessa noite. A última oração. Fala para o seu irmão, o tema da mensagem é a última oração. Aonde você quer fazer?